Se você soubesse que em poucos dias um cometa vai se chocar com a Terra, causando uma terrível catástrofe, com pouco tempo para agir, o que você faria? Como reagiria? Quais seriam os limites éticos que você respeitaria para salvar sua própria vida e a vida da sua família? O filme Destruição Final, O Último Refúgio, é um filme de ação, cujos personagens principais são centrados na família de John Garrett, um engenheiro estrutural que vive em Atlanta, com sua ex-esposa Allison e seu filho Nathan. Eles vivem uma vida normal, até que a notícia de um cometa interestelar vindo em direção à Terra muda a rotina de todos. Tudo parecia sob controle, até que um fragmento do cometa destrói grande parte da Flórida. Com as notícias alarmantes, a família começa a preparar a sua fuga, já que nos próximos dias a Terra seria atingida por vários fragmentos do cometa, que caindo como bolas de fogo, deixariam um rastro de destruição até que o maior fragmento dele, ao cair na Terra, causaria um evento de extinção em massa. Para piorar a situação, apenas um grupo específico de pessoas é selecionado para ser enviado a abrigos subterrâneos para que possam sobreviver à catástrofe. A família de John está entre eles, e o que poderia ser um alívio acaba iniciando uma jornada de muita tensão e desespero na luta pela sobrevivência. Embora o filme comece com toda essa correria das pessoas tentando salvar suas vidas, tem algo que logo no início chama bastante a atenção do espectador. Trata-se do comportamento humano. Isso mesmo, o comportamento das pessoas será o objeto da nossa análise, até porque o ser humano, exposto a um ambiente de medo e desespero, pode se tornar pior do que um cometa destruidor. É assustador perceber que a maioria dos problemas acaba sendo causado pelas próprias pessoas. Por exemplo, quando uma multidão em pânico invade a base de onde sairiam os aviões, acabam causando uma grande explosão, destruindo os aviões e matando muitas pessoas. É o famoso efeito manada, pessoas desesperadas correndo na mesma direção, mas ao mesmo tempo sem saber ao certo o que vão fazer. Esse tipo de comportamento costuma ser perigoso. Em situações extremas, procure ficar longe das multidões, recue, pare, pense, observe. O filme segue e, enquanto isso, o caos já tomou conta das cidades. O trânsito é intenso, carros destruídos e lojas saqueadas. Já observou que em ambientes de catástrofes sempre aparecem os saqueadores? Normalmente são pessoas que já possuem uma má índole e que se aproveitam de situações ruins ou de vulnerabilidade para roubar e destruir. Para que destruir uma loja inteira e roubar tantas coisas se a qualquer momento a vida pode ser extinta da Terra? Não faz nenhum sentido, não é mesmo? A única explicação é a raiz do pecado, que já existe dentro de cada ser humano. E diante dessas situações extremas, essa propensão ao mal pode se tornar ainda mais forte em algumas pessoas. Existe um detalhe que impede o embarque de John e sua família. Por essa razão, eles acabam se separando no começo do filme, e sua esposa e filho ficam sozinhos, num cenário de caos, tentando ir para a casa do pai de Allison. Enquanto isso, John começa a saga em busca de sua família. Lembrando que a família recebe uma pulseira que serve de identificação para aquele grupo que se salvaria. Mas a identificação acaba sendo um problema, visto que as pessoas não selecionadas passam a cobiçar a tal pulseira. Ao dar carona para Allison e seu filho, um casal vê na presença do menino a possibilidade de entrarem na base de onde sairiam as aeronaves, se passando por pais do menino, mas para isso expulsam a mãe do carro, deixando-a em completo desespero por ver seu filho pequeno sendo roubado de suas mãos. A criança chora desesperada, enquanto a mãe tenta em vão
alcançar o carro. Ao ver a cena, pensamos: que tipo de ser humano rouba uma criança de sua mãe para poder salvar a própria vida? Vale a pena o preço? Será que poderiam viver em paz sabendo que sua sobrevivência causou a destruição de uma família, de uma criança? Será que preservar a nossa vida é desculpa aceitável para destruir a vida de outros? Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, John se envolve numa briga quando tentam roubar sua pulseira. Lutando com 2 homens, ele tenta se defender quando uma grande tragédia acontece e, de novo, a maldade, o egoísmo, o desespero falam mais alto e, mais uma vez, vidas são perdidas, não pelo cometa, mas pela maldade humana. Embora haja uma grande catástrofe em andamento, o que assusta no filme não são os fragmentos do cometa que começam a cair, e sim o comportamento das pessoas. Em meio a tudo isso, percebemos que não há mais regras, nem leis, nem misericórdia, nem ética alguma a ser seguida. Restam apenas criaturas capazes de tudo para sobreviver. Imagine estar num cenário em que você precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo não pode contar com ninguém para sobreviver, não pode confiar em ninguém. O que fazer então? Como todos nós sabemos, em termos escatológicos, já estamos no princípio das dores e as coisas tendem a piorar bastante daqui para frente. Sabemos que a maldade vai aumentar cada dia mais, assim como o amor de muitos esfriará, mas não subestime o poder da fé nem o poder da família. A determinação de John em resgatar e proteger a sua família é tão grande que impressiona o espectador. O final do filme é bom, mas não vamos revelar tudo aqui. Queríamos apenas ressaltar nesse vídeo que não temos controle sobre os eventos que podem acontecer ao nosso redor, principalmente aqueles que já estão previstos na Bíblia Sagrada para o final dos tempos. Não temos controle sobre isso, mas temos controle sobre as nossas atitudes, sobre como podemos e devemos reagir diante de tantas tragédias e infortúnios. Há uma cena do filme em que John está andando numa rua, procurando uma forma de chegar até a sua família, e acaba passando por um grupo de pessoas próximo a uma igreja batista que está louvando a música Amazing Grace. Parece estranho o mundo imerso em caos e aquelas pessoas paradas ali, louvando. No filme, a cena passa quase despercebida, mas nos remete a outra cena famosa do cinema, aquela do filme Titanic, em que os músicos continuam tocando enquanto as pessoas correm desesperadas tentando salvar suas vidas. Acredita-se que uma das últimas músicas tocadas foi Mais Perto Quero Estar, hino tradicional protestante do século XIX. Mas por que eles cantam diante da morte? O fato é que para o cristão, a proximidade da morte não é desesperadora. Para aqueles que já fizeram uma aliança com Cristo e já entendem qual é o seu destino final, a morte nunca é o fim, e sim o começo de uma vida eterna, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem clamor. Por isso, muitas vezes louvamos, na tragédia, em meio à dor ou ao caos, porque temos certeza do nosso destino final. E quando as tragédias, guerras, pestes e a fome aumentarem, não precisamos ter medo, nem nos desesperar, porque sabemos que a nossa redenção está próxima. E você, já pensou como reagiria diante de uma situação parecida? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!